Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, chegou o momento da palavra, de partilharmos a palavra do Senhor, nosso Deus. Então vamos pedir luz, haja luz, para que a gente possa acompanhar a leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 17. Que bom rever os irmãos, amém, amados? Você já cumprimentou essa pessoa que está ao seu lado? De repente você sentou aí e nem falou direito com ela. E a paz do Senhor a ela, diga: paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 17, nós estaremos lendo alguns versículos que se encontram nesse capítulo. E eu peço muita graça, sabedoria da parte de Deus para ministrar a sua palavra diante de um momento tão recente, né? A gente ainda está vivendo na realidade. E eu gostaria de muita lucidez, de muita sensatez, prudência, poder partilhar a palavra de Deus de uma forma consistente, coerente, como assim deve ser. Amém? O Evangelho de João, capítulo 17, o número 17 não faz alusão a nada aqui, tá, gente? Posso lhe garantir que é total coincidência. Mas eu queria trazer uma palavra diante da conjuntura atual. Queria trazer uma palavra diante das polarizações passionais, onde os nervos e os ânimos estão completamente alterados. Eu imagino que alguns, assim como eu, acabou tendo umas intrigas, causando umas discórdias. Quero saber onde é que vocês vão passar as festas natalinas esse fim de ano. Onde é que vai ser a ceia depois de tudo isso, né, gente? Será que vai ter condições de ter ceia? Lógico que sim. Jesus é maior e a gente não tem raiva de ninguém, né? Jesus é maior e a gente não tem raiva de ninguém. Mas a verdade é que a nação está dividida. O povo está dividido. E até o resultado das eleições comprovaram isso. Ontem eu estava com alguns amigos, varamos a madrugada, sabe? Nós não dormimos. E que o sol, ao despertar, nos encontre de mãos dadas orando. E assim nós estávamos 5:pouca da manhã orando. E eu tinha dito para eles: a nação está dividida. O povo está dividido. E me ajudem. Queria que vocês participassem. Eu vejo essa divisão entre filhos e pais, pais e filhos, entre homens e mulheres, entre homossexuais, heterossexuais, entre patrão e funcionário, funcionário e patrão, entre preto e branco, branco e preto. A nação está dividida entre sulistas, nordestinos. A nação está dividida. Alguém lembra mais alguma separação que há? Oi? Muito bem. Cristãos e não cristãos. A nação está dividida, não é? Oi? Evangélicos, está englobado, né? Está inserido, e não evangélicos. A nação realmente hoje está dividida. E o que falar diante desse momento tão crítico, tão assintoso, onde a gente fala e há uma facilidade de interpretar a nossa fala de uma forma distorcida. Eu não sei quanto a você, mas ouvi fúria em muitos olhares,
e sentir terror em muitas palavras. Mas permanecemos firmes em nossas convicções. E o que eu tenho a dizer se encontra no Evangelho de João 17, não tem nada a ver com o número e você vai entender. Você vai entender. Amém? João 17, capítulo 17. Não é versículo 17, mas são alguns versículos. Versículos 9. Assim está escrito, palavras de Cristo. Lembrando a todos que João 17 é a oração sacerdotal de Cristo. Ou seja, é a última oração de Jesus. Jesus já está ressurreto, o túmulo já se encontra vazio, ele ressurgiu dentre os mortos, está agora no seu corpo glorificado, revestido de toda glória, esplendor e majestade. Então ele aparece aos seus discípulos para se despedir, para dar um até breve, né? Não um adeus, mas logo venho sem demora, ora vem, Maranata, ele vem. Então Jesus, o que Jesus tem a dizer? Versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Escuta essa palavra, gente. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Como assim, pastor? Explica direito. Precisa? Tem textos que são tão explícitos que não precisa de elucidações, não precisa do auxílio da hermenêutica e da exegese, porque os textos são tão claros, são tão óbvios, são tão evidentes, que é justamente isso que você entendeu. Jesus aqui não está intercedendo pelo mundo, é isso aí que você ouviu. Jesus não está intercedendo pelo mundo, porque ele mesmo disse que esse mundo não lhe pertence, o seu reino não é deste mundo. O que Jesus agora está intercedendo é pelo seu povo. É pelo seu povo. Por isso que essa palavra é tão importante para nós diante dessa situação. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus, esses me representam e eu represento eles. Jesus aqui está intercedendo pela sua igreja. Pastor, e o mundo? Olha bem para mim que é isso mesmo. Se assustou, se escandalizou? Eu te perdoo. Mas se você for ler Romanos capítulo 1, 3 ocasiões Jesus disse: eu vos entreguei, eu vos entreguei, eu vos entreguei para que vivais suas paixões infames, eu vos entreguei para que vivais da sua forma, dissolutamente, nos seus desejos, nos seus prazeres. Deus deixou de amar o mundo? Não, eu não estou aqui contrariando o que está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas nós estamos aqui entendendo que no fim de tudo, Jesus intercede, não pelo mundo, mas por sua igreja. E agora, de uma forma muito específica, de uma forma muito direta, ele diz: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que tens me dado, porque esses são teus. E o que é que Jesus tem a nos dizer a partir de então? Aí eu te convido para ir para o versículo 20. Jesus está falando para os apóstolos na época, né? Alguém aqui estava lá? Não, né? Graças a Deus. Senão eu ia sair correndo daqui com medo de você. 17, versículo 20. Jesus disse isso para os apóstolos, os primeiros cristãos que estavam ao seu lado. Agora, olha que coisa linda. E rogo não somente por estes quem? Os apóstolos. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eita glória! E é aqui que a gente entra no refrão, no mistério, no remanto. Jesus lembrou de você.
Jesus lembrou de mim. Jesus lembrou de nós. Não oro somente por eles que aqui estão comigo, estão comungando de forma tangível, visível, palpável, mas por aqueles que ainda não existem, mas eu sei que eles existirão, lá no continente americano, lá no país chamado Brasil, no estado da Bahia, na cidade de Paulo Afonso, na Igreja Batista Evangelizadora. Jesus já pensava em mim, Jesus já pensava em você, e Ele diz, eu rogo não somente por estes, Ele está falando com o Pai, ó Deus, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que vão acreditar. Eu rogo por Januário, rogo por Gisele, olha que coisa linda, né? Jesus há muito tempo já orava por nós na oração mais importante, na sua última oração, que é a oração sacerdotal, Ele clama por nós. Agora aqui vem as instruções, vem as direções. Por que Ele clamou por nós? Por que Ele se lembrou de nós? Por que Ele intercedeu por nós? Versículo 21. Versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para aí, irmãos, qual é a última oração de Jesus, e por que não dizer a oração mais importante, justamente por se tratar da última, as últimas palavras, ela tende a dizer aquilo que não foi possível ser dito, é uma síntese, é um resumo, é a expressão da sua maior vontade, do seu maior desejo, amém? E Jesus disse, eu peço que eles sejam como ele, mas Ele está pedindo a quem isso? A quem? Ao Pai, Ele está orando ao Pai, mas Ele está pedindo para que quem seja um? Quem? Não é o mundo, você entende isso? Não é o mundo. O mundo vai continuar dividido em suas ideologias. O mundo vai continuar separado em seus conceitos, em seus segmentos, segregações sectaristas. Não há como unificar. Haverá uma suposta unidade, mas essa não será promovida por Cristo, nem pelos cristãos. Quem fará isso é o anticristo, através de uma só religião, ecumenismo, através de um só idioma, não ouso arriscar qual seja, e através de uma só moeda. Mas a oração de Jesus não é que haja unidade no mundo, a oração de Jesus é que haja unidade na sua igreja, que haja unidade no meio do seu povo. Então essa palavra hoje aqui, mais do que nunca, é importante para refletirmos, porque Jesus está dizendo, Igreja Batista Evangelizadora, eu desejo que vocês sejam unidos. Unidos. E aqui é a unidade do reino. E sabe de uma coisa, irmão? A unidade do reino está acima das minhas vontades, está acima dos meus desejos, está acima dos meus interesses, está acima dos meus caprichos. O céu é maior do que tudo, e maior é aquele que nos une do que tudo que possa vir a nos separar. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Estão conectados, sintonizados aí? Chacoalhe seu irmão aí, para ele ficar ligado, tá? Fique esperto. Então, o desejo de Deus é que haja unidade dentro da sua igreja, a unidade do seu reino. Essa é a nossa temática a ser trabalhada. Agora, a pergunta a ser feita: por que Deus deseja essa unidade no seu reino? Simples, simples. Primeiro motivo. Nós vamos extrair aqui da lição 4 motivos. O primeiro motivo da unidade do seu reino é para testemunho ao mundo. E que testemunho é esse? Ainda se encontra no versículo 21. Olha lá na parte final. Para que o mundo creia, parte terminal, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Então Deus deseja que nós venhamos viver unidos. Escute bem, olha bem para mim. Unidade não significa uniformidade. Eu estou aqui diante de pessoas distintas, diferentes. E isso é peculiaridade, cada um tem a sua particularidade. O Evangelho não é o Evangelho da uniformidade, mas é da multiformidade da graça de Deus. Toda vez que eu conheço a natureza, mais eu aprecio a criatividade desse Deus que eu sirvo. São tantas espécies de plantas, de peixes, de aves, que a cada dia são catalogadas novas descobertas. É incrível. Então não posso exigir que você seja igual a mim, porque Deus, quando fez a forma, jogou fora, viu, gente? Ainda bem, não tem como. Deus não usa sósias, Deus não usa réplicas, Deus não usa sombras. Você é único. Único. Seus olhos são únicos, o timbre da sua voz são único, seu DNA é único. Você é único no mundo. Pode existir pessoas parecidas com você, mas até os irmãos gêmeos, eles são um pouco diferentes, porque Deus nos fez seres únicos, e isso é maravilhoso. Você tem problema com isso? Isso é maravilhoso. Então, quando Deus deseja a unidade, não é uniformidade. Não é uniformidade. Uniformizar é padronizar, é rotular todos de uma forma. Não há como. Então nós teremos nossas divergências, mas não devemos ser divergentes. Amém? Nós teremos nossas diferenças, mas não devemos viver indiferentes. Se é que você entende. Mas você é um ser único. Você tem suas vontades, você tem seus desejos, suas necessidades, suas escolhas. Você se veste diferente. Olha, tanta gente aqui se vestindo diferente, né? Tanta gente com penteado diferente. Cada um tem os seus gostos. É verdade que uns têm mais bonitinho, outros são bem esquisitos. Mas cada um, né? Gente, o que eu quero entender é que unidade não é uniformidade. E outra, unidade mesmo diante das diversidades. Isso era tão bom ser trabalhado de uma forma mais ampla, porque existe diversidades de ritmos, existe diversidade de dons, existe diversidade de ministério, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Entendeu? Então, quando a gente entende que tudo que nós fazemos e esperamos é para a glória do nome de Deus, a gente aprende a se adaptar. E segundo o herege Charles Darwin, os animais que sobrevivem no reino animal não são os maiores, não são os mais fortes, não são os mais velozes, mas são aqueles que se adaptam. Se adaptam. Cristãos têm que se adaptar. O nosso desafio como igreja evangelizadora, hoje, no século 21, na pós-modernidade, é modernizarmos a igreja sem mundanizarmos. Você entende o peso dessas palavras? Modernizar a igreja sem mundanizarmos. Mas quando foi colocado essas cadeiras acolchoadas que são chamadas longarinas, houve pessoas, graças a Deus, não há mais essa resistência, muito obrigado, querida. Essa resistência, mas houve pessoas que estão querendo mudar a igreja. Vocês entendem o que é modernizar sem mundanizar? Olha bem para mim. Os nossos adolescentes, se não integrarmos ele ao nosso tempo, nós vamos entregar ele ao mundo. Não adianta usar cantor cristão para adolescente não, irmão. Eu amo cantor cristão, cresci ouvindo cantor cristão. Felizmente aqui a gente não tem um ministério para aprimorar as canções do cantor cristão. Mas os tempos são outros, isso é verdade. E não adianta usar cantor cristão para tentar influenciar os adolescentes, que não vai acontecer. Um abraço especial para o nosso irmão Éder e Kaline, por todo o trabalho desenvolvido com os adolescentes, porque está falando a linguagem deles. E que língua é essa? É a língua do amor, é a língua da inclusão. Você viu o congresso que aconteceu aqui?
Como era que eles diziam? Curta, compartilhe, porque quem compartilha Cristo é topado, meu irmão. Gostei. É topado. É a linguagem dele. E olha, se eu não me adaptar, meu amigo, eu vou ser excluído do convívio, do vínculo dele. Não adianta. Então você tem que falar essa língua, lógico, tudo com cuidado, tudo com cautela, tudo com limites. Mas infelizmente, gente, eu me preocupo com essa faixa etária, sabe por quê? Porque as igrejas não realizam programas, não realizam eventos. É lógico que o nome de Cristo tem que ser o centro. Nós estamos falando de estratégia, e não houve estrategista maior do que Paulo, que diz: me fiz de grego para ganhar o grego, me fiz de judeu para ganhar o judeu, me fiz de romano para ganhar o romano, me fiz de tudo para ver se ganhava o máximo de pessoas possíveis para Cristo. Não é perder a identidade, não. É mudar o rótulo sem alterar o conteúdo. Simples. Senão a gente vai perder os nossos adolescentes. E se você é pai de adolescente, ou se você é pai de uma criança, você está tão preocupado quanto eu. Porque você quer que seus filhos cresçam na igreja, firmado nos caminhos do Senhor. E eles estão lá nas escolas sendo bombardeados todo dia. É festa disso, é festa daquilo, é festa disso, é festa daquilo. E congresso de adolescentes só uma vez ao ano. Graças a Deus não é o nosso caso, que a gente tem retiro, congresso, encontros todas as semanas, encontros semanais. Vocês estão entendendo o nosso desafio de viver a igreja hoje? Então a unidade do reino de Deus, essa unidade é importante em primeiro lugar para que haja testemunho ao mundo. Ei, o mundo está, te observando. E como disse Billy Graham, você é a única Bíblia que o mundo lê. A sua vida é a única Bíblia que o mundo lê. O mundo não vai abrir uma Bíblia, o mundo são aqueles não cristãos, para ler a Bíblia não, as páginas da Bíblia. Ele vai ler a sua vida. Ele vai estudar a sua vida. É o que está escrito em Mateus 5,16, que a pastora Vanessa tanto gosta de usar. Brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. O mundo não sabe quem é Deus, o mundo não conhece a Deus, o mundo não ouve a Deus, o mundo não fala com Deus. Tudo que o mundo sabe acerca de Deus é aquilo que vem em mim e vem em você. É sério isso. Por isso que a Bíblia de Deus diz que nós somos carta viva, nós somos o bom perfume, nós somos luz do mundo, sal da terra, nós somos ovelhas do rebanho. Olha a responsabilidade que nós temos. É grande? Pois bem, então entenda que a nossa unidade é importante para testemunho no mundo. O mundo que está do outro lado de fora, ele está olhando para mim, para você, para ver se a gente vive aquilo que prega, se a gente vive o perdão, se a gente vive a fé, se a gente vive a reconciliação, se a gente vive a graça e a misericórdia. Houve uma época na minha vida que eu orava dizendo assim: Deus, deixa eu ser sincero e me despir aqui, tá? Deixa eu ser sincero. Deus, não converte meus familiares agora não. Espera um pouquinho. Agora não. Porque se eles se converterem e entrarem dentro da igreja e descobrir os problemas que tem dentro da igreja, eles vão se desviar e nunca mais vão querer saber do Evangelho. Triste fazer uma oração dessa, né, gente? Eu fiz essa oração como ovelha, eu nunca fiz essa oração como pastor. Como ovelha, por causa de alguns conflitos que eu vi dentro da igreja que eu não tinha visto dentro do mundo, por causa de algumas contendas, dissensões, facção, esse espírito que existe desde a eternidade, antes do Éden, ainda no reino perfeito, que trouxe uma divisão, 1/3 dos anjos foram expulsos por causa da rebelião, e a Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior do que o de feitiçaria. Aquele que se rebela contra o seu pai, contra uma autoridade ungida e consagrada na sua vida, está fazendo feitiçaria, está adorando outro Deus. É forte, gente. É a palavra. É a palavra. Então, sejais unidos para que o mundo o quê? Admire, para que o mundo simpatize, para que o mundo homenageie, para que o mundo aplauda. Não! Para que o mundo creia
que Jesus está na igreja, para que o mundo creia que a igreja foi enviada por Jesus, para que o mundo saiba que a igreja não vive por si só, aleatoriamente, sem rumos definidos, mas caminha para a pátria celestial, segundo o mover do Espírito que está nesse lugar. Amém, queridos? Então, a unidade do reino é para testemunho do mundo. Testemunho do mundo. Ei, você que faz parte do ministério, você que é membro e congregado, essa palavra é para você. E se você acha que é carapuça, não ache não, tenho certeza. É evangelho, meu irmão. É palavra de vida, é palavra de verdade. Você faz parte da igreja, faz parte do ministério, e você não soma, se você não contribui, você não coopera para que haja unidade. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Estou sentindo outras direções aqui na palavra, tá? Mas eu sinto de Deus te dizer isso. Noé, depois que acabou o dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo, passou 120 dias na embarcação, até o momento que aquela embarcação atracou na terra firme. Noé saiu, plantou uma semente de videira, a videira cresceu, trouxe muitas uvas. Ele comeu muitas uvas e comeu tanto, chupou tantas uvas que ficou o quê? É isso aí mesmo que você está pensando. Ficou embriagado. Olha, Noé, há tanto tempo. Ficou embriagado só pelas uvas. Um filho Cã passeando, o nome do camarada é Cã, não é cão não, viu? É Cã, agiu como um cão, mas é Cã. Passeando, ele viu seu pai. E ao ver o seu pai bêbado, nu, completamente despido, ele ridiculariza do seu pai. Sabe o que é que Cã faz? Ele vai chamar Sem e Jafé. Ei, vem cá, tu não está sabendo da maior. O coroa está ali, ó, pelado. Vem ver. Sem e Jafé repreende Cã. Você fica aqui, seu moleque. Estou contextualizando, tá, gente? Não está bem assim escrito, não. Eles pegam um lençol e está ali, ó. Imagina onde Rale está. Vai Sem Jafé com um lençol, segurando um lençol sem olhar a nudez do pai. Pai, fala oi, Rale. Pai, o senhor está bem? Ah, meu filho, vim aqui lhe ajudar, pai. Ele cobre a nudez do seu pai. Traz o seu pai de volta para casa. No outro dia, Deus diz: Sem Jafé, vocês serão meus para sempre. Cã, você que tripudiou e ridicularizou da nudez do seu pai, você será maldito para todos sempre. Não viverá no convívio do seu lar nem da sua família. Você está excluído da sua casa. E Cã começou a peregrinar como um cão, rabugento, fedido, vira-lata, rabugento, sem saber para onde ir. O que que a gente aprende com isso? O que que você aprende com isso? Você viu a nudez do seu irmão? A falha do seu irmão? A fraqueza do seu irmão? A fragilidade do seu irmão? O pecado do seu irmão você viu? E você está rindo? Você está tripudiando? Você está zombando? Ei, seu irmão não é órfão não. Seu irmão não é bastardo não. Cuidado que ele tem pai. E o pai dele vai acertar as contas com você. Está pensando que a gente vive numa terra sem lei? Está pensando que a gente vive numa terra sem dono? Não vos enganeis que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso colherá. Quem semeia no Espírito, colherá no Espírito, mas quem semeia na carne, colherá na carne. Palavra de Deus. Então a unidade do reino é importante para que haja testemunho no mundo. Irmão, olha bem para mim, eu estou me estendendo demais nesse primeiro ponto, mas eu quero te dizer o seguinte: não crucifica Cristo de novo. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a ser chamados
de irmãos, chamar uns aos outros de irmãos. Não crucifica Jesus de novo com coisas tão pequenas, tão triviais, tão banais, tão efêmeras, tão supérfluas. Não crucifica Cristo de novo. Aprende a perdoar, aprende a liberar perdão, aprende a estender a mão, porque se você não fizer isso, não adianta nem evangelizar, porque você está expulsando as pessoas da igreja. Você está expulsando a igreja. As pessoas não vêm à igreja por causa de determinados tipos de cristãos que existem na igreja. Então tenha cuidado com isso, amém? Próxima lição, versículo 22. A fim de que todos sejam um. A gente leu 21, não foi? Eu lhes tenho transmitido a glória que nos tem dado, para que sejais um, como nós o somos. Segunda lição. A primeira foi qual? Vocês podem me lembrar? Testemunho no mundo. Segunda lição, experiências gloriosas. Sabe por que você não tem experiência com Deus? Olha só, vou ler novamente. Eu lhes tenho transmitido a glória, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejais um, como nós somos um. Deus só transmite a sua glória, retribui a sua glória, manifesta a sua glória para aqueles que vivem em unidade do reino. Então, testemunho para o mundo e segundo, experiências gloriosas na presença de Deus. E aí há pessoas que envelhecem nos bancos da igreja, mas não crescem, porque o coração está cheio, e aquilo que está cheio, não tem como adicionar mais algo. Então você tem que se esvaziar do seu eu, para que Cristo venha lhe encher, e assim fazer com que você venha transbordar. No Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, é como o monte Hermon. E ali no final vai dizer o seguinte: escuta, ali ordena o Senhor a sua bênção para todo sempre. Coloca o finalzinho do versículo do Salmo 133, para a gente ver essa versão que está aí. Salmo 133, último versículo. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Onde é que tem a bênção de Deus? Onde é que tem a vida de Deus? Na unidade. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Na unidade. Então, você que faz parte de um ministério, vocês não vão viver experiências gloriosas se não viverem em unidade. Se você for estudar a história de avivamento, começou dentro da igreja pedindo perdão um ao outro, confessando as culpas. A Bíblia até diz, confessai-vos as culpas uns aos outros para que seja sarado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então as experiências gloriosas, como o batismo no Espírito Santo, que eu creio e a convenção crê, como dons espirituais sendo distribuídos no meio da igreja, os irmãos tendo visões, revelação, sendo usado em profecia, só será possível essas experiências gloriosas através da unidade. Deus só derrama a sua vida, Deus só ministra a sua bênção no lugar que há unidade. Porque eu estou dizendo isso com tanta veemência, de uma maneira tão enfática, é para que a divisão do mundo não venha afetar o nosso convívio como igreja. Amém? Para que você tenha esse discernimento, saber que na igreja é diferente, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é tabernáculo, é coluna e baluarte da verdade. Você esteja ciente disso. Então, você deseja viver experiências gloriosas com Deus? Comece a viver experiências com seus irmãos. José Rion disse certa feita, ele é um dos grandes avivalistas do nosso tempo, missiólogo, missionário. Ele diz bem assim: procurei a Deus e não encontrei, procurei a mim mesmo e não encontrei, mas quando eu procurei o próximo, eu achei os três. Eu achei os três. O cristão não é eremita. Eremita é uma seita sectarista que se isola para buscar sua espiritualidade.
Jesus não nos chamou para vivermos em mosteiro. Ao contrário, ainda em João 17, ele diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Está aí, capítulo 17. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam simples como um pombo, porém prudente como a serpente. Prudente como a serpente. Eu gosto desse versículo, porque esse versículo está dizendo, sabe o quê? Crente não é besta não, gente. Ai daquele que pensar que crente é besta. Crente não é besta não. Crente é uma ovelha, não é besta não. Amém? Crente é bom, mas não é besta. É isso que eu estou querendo dizer. Você entende? Seja bom, mas não seja besta. É isso que eu estou querendo dizer. Fui visitar um camarada que estava devendo um serviço para a igreja. Você não acredita que aquele miserável fez? Miserável não. Eu vou até... Já perdoei há muito tempo e ele já não está mais entre nós. E infelizmente, vítima das suas próprias falcatruas. Eu ia visitar e disse: está pronto o negócio? Rosália me ajudou, Flávio me ajudou, Nelton me ajudou, que eu já dizia bem assim: olha, eu não aguento mais não, me ajude, vão lá também. Está pronto o negócio? E aí, rapaz, está pronto o negócio? Teve uma vez que ele disse bem assim: qual é, pastor? Nem perguntou como foi meu dia, nem perguntou como é que eu estou. Bom dia, pastor, paz do Senhor, nem crente era. Amém? O senhor quer saber como foi meu dia? Eu disse bem assim: se você estiver atrás de um pastor, vá na igreja. Eu não estou aqui como pastor não, estou como presidente de uma instituição. Eu estou aqui falando como profissional. Seja responsável, seu moleque. Desse jeito, nesse tom. Cadê seu Nelton, hein, Luz Cleide? Depois você, ele testemunhar que eu disse: Deus seja juiz entre mim e ti, e que Ele te trate da maneira que você está me tratando. É tudo que eu lhe peço. Aí ele caiu em lágrimas. Aí eu disse: nós não somos besta, mas nós somos bons, né? Aí eu abracei ele e disse: eu te perdoo, eu te libero. A partir de hoje você não tem mais nenhum compromisso comigo. Depois ele me procurou querendo trazer de volta. Eu disse: não. Não é orgulho, isso é hombridade. Jesus disse bem assim: fique no lugar até o dia que você for bem aceito. No dia que você não for bem aceito, bata a sandália dos seus pés, porque aquele lugar não é digno nem que você leve a poeira. Isso não é orgulho não, viu gente? Isso é hombridade. Pensa um cabra aqui, convicto dessas coisas. Estava com meu amigo Micael, fomos jogar bola em um lugar, botei a chuteira, botei o meião, fiquei aguardando me chamar. Não me chamaram. Teve uma partida, não me chamaram. Teve 2 partidas, não me chamaram. Até dizer onde foi no quartel aqui. Teve a 3ª partida, não me chamaram. É porque eu sou ruim de bola não, viu gente? Eu não sou lá essas coisas, mas não. O motivo não era esse não. Teve a 4ª partida, não me chamaram. Aí eu tirei chuteira, estava com o Gabriel, tirei o meião, ajeitei, botei dentro da bolsa. Eu vi que tinha uma certa injustiça cometida lá. Botei minha bolsinha e já vou. Aí teve um irmão que estava comigo, Micael. Micael ficou lá. Micael é mais tranquilo. Pastor, o senhor já vai? Vou. Vai ficar feio, pastor. Aí eu disse: não entenda isso como orgulho. Entenda como hombridade. Eu jamais serei uma persona não grata. Saí de lá. Pergunta se eu voltei. Nunca mais voltei. Ia saindo: pastor, o senhor não vai ficar mais não? Não. Mas pastor, por que não? Por que não? Já. Nunca mais voltei. Crente é bom, mas não é besta não. Chamado de volta para pisar lá. Não vou pisar mais. Hombridade. Às vezes nos falta hombridade. Entendeu? E aí você vai ter discernimento para pontuar o que na sua vida é orgulho e o que na sua vida é hombridade. Você não vai ficar babando ninguém não. Bajulando ninguém não. A sociedade pensa que crente é besta, mas esse ano, esse dia, os crentes deram uma resposta a esse país. A decisão veio dentro das igrejas, meu irmão. Não tenha outra dúvida. Veio dentro da igreja. Para que o Brasil saiba que crente é bom,
Mas crente não é besta, não. Os irmãos entenderam o recado? Para vivermos a experiência de glória, precisamos viver em unidade. E unidade aonde? Aqui, ó. Próximo versículo. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só. Primeira lição, me ajuda aí. Testemunho no mundo. Segunda, experiências gloriosas. E terceira, alguém sabe? Não tem como saber, não. Experiência gloriosa, segunda e terceira, manifestações de amor. Olha só. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Gente, isso aqui, expressões de amor. Expressões de amor. É isso que Deus quer da igreja, da nossa igreja. Que nós venhamos viver verdadeiramente como irmãos. Que essa casa seja uma casa de expressão de amor. Que nós venhamos cuidar um dos outros. Que nós venhamos proteger um dos outros. Que nós venhamos abraçar uns aos outros. É isso. Nós venhamos levantar uns aos outros. Essa é a expressão de amor que nós devemos viver. O amor é o cumprimento da lei. Sem amor não adianta ter, fazer, ser, conhecer e poder. É como Paulo disse em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todas as ciências, todos os mistérios. Ainda que eu distribua todas as riquezas entre os pobres e entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará, será como o sino que tine, como o símbolo que retine. Então, experiências, ou melhor, expressões de amor. Quer saber de uma verdade? As maiores expressões de amor que eu conheci na minha vida foi dentro dessa casa, foi nesse lugar. Foi nesse lugar aqui. Não foi do lado de fora, não. Foi aqui através de um olhar, através de um abraço, através de uma palavra. Foi aqui. E aqui eu tenho visto tantas expressões de amor. Um dos dias que eu fiquei mais satisfeito foi quando a igreja chamou Bá aqui na frente. A igreja abraçou Bá e minha esposa na época também se emocionou e disse: isso que é igreja, isso que é reino, que isso que é evangelho. E tem tantas coisas que acontecem, sabe, boas entre a gente, que devem ser preservadas, que devem ser cultivadas, como expressões de amor. Expressões de amor. Então a unidade do reino, ela tem que ter expressões de amor. Qual foi a expressão de amor que você fez hoje para o seu irmão? Qual foi? A Bíblia fala sobre expressões de amor, chamada de ósculos santos. Sabe o que é isso, né, irmãos? É beijar um ao outro. Qual é a expressão de amor que você tem feito para o seu irmão? Aproveita hoje e faz uma expressão de amor pela unidade do reino, que não é meu, que não é seu, que não é nosso, mas é o reino de Deus, e que seja a sua vontade feita na terra como nos céus. Expressões de amor. Ligou hoje para alguém perguntando: e aí, como é que tu está? Como é que está tu? Como é que você está? Você está bem? Expressões de amor. Precisa de alguma coisa? Precisa de algo? Expressões de amor, o que a igreja tem feito. Pela nossa irmã Geisa que está aqui, meu amor, receba todo o carinho da igreja, todo o abraço. Pela vida de Renata, expressões de amor que a igreja tem feito. E a igreja não está aqui para tocar trombeta em Sião, não, gente. Eu louvo a Deus por essa igreja que sabe trabalhar e agir sutilmente, agindo com a mão para que a outra não se envaideça. Amém? Então vamos agir em expressões de amor. Quer um conselho? Paga um jantar para o teu pastor hoje, miserável. Faz uma expressão de amor. Brincadeira, tá, gente? Brincadeiras à parte, mas se você quiser, fica à vontade, eu brincando. Expressões de amor. Ontem eu estava conversando com uma irmã que disse bem assim: olha só que a irmã, Deus mandou eu comprar um celular e dar esse celular para a pessoa.
Aí eu, muito bem, que lindo. Olhei para minha esposa e disse a ela, vai tu e faz o mesmo. Eu disse, a gente está apertado, mas vamos abençoar alguém. Expressões de amor. Eita, começou a fila já. Expressões de amor, gente, são tantas histórias que a gente tem para falar aqui, de gesto, de doar, de viver o altruísmo filantrópico abnegado. Ei, olha, chacoalha teu irmão aí, vai. E diz a ele, desapega, homem, desapega, mulher. Tem a Casa da Esperança lá precisando de expressões de amor. Casa da Esperança lá. Você sabia que a igreja mantém esse projeto de inclusão social para crianças que vivem em vulnerabilidade econômica? E nosso objetivo é ressocializar. E aqui tem expressões de amor, de pessoas que doam uma parte do seu tempo. São tantos exemplos, mas temos aqui Luiz, que vai lá e tenta ensinar os meninos a jogar bola. Como é que está lá? Tá dando certo lá? Legal. Expressões de amor. E as pessoas cuidando uma das outras. Ministério infantil está precisando de expressões de amor. Cuidar dessas crianças como flechas, que amanhã atingirão o alvo e vocês olharão para ela e dirão, eu fiz parte desse projeto. É como o passar do bastão de uma geração para outra, gente. Você lembra dessa modalidade nos campeonatos olímpicos, passar o bastão de um lado para outro? É isso que nós devemos fazer para que a obra não pare, para que a obra continue. São tantas expressões de amor. Eu contei há pouco tempo que no meu gabinete chegou um pastor e disse, rapaz, o pastor disse assim, que eu trouxe de Jerusalém, lá do mercado árabe, um leão e um cordeirozinho, e representava Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. E eu amava tanto aquele souvenir. Chega a estar lá num lugar especial, chega um pastor, rapaz, que bonito, o senhor comprou aonde? Que coisa linda. E o Espírito de Deus dá a ele. Eu, oi, como assim? E eu fiz prova de Deus umas 10 vezes, mas não teve jeito. Eu disse, pastor, leve para o senhor. É sério? Leve para o senhor. Vá logo antes que eu me arrependa. Aí o outro, recebi uma moto, sabe, uma moto feita de artesanato, né? Manualmente, uma motozinha de ferro, bem bonitinha. Aí o irmão, chegou um pastor também, disse bem assim, pastor, que bonita essa moto, rapaz, que lindo, tal. E o Espírito de novo, dá a ele. O senhor está de brincadeira comigo. Se for assim, todo mundo vai ficar elogiando tudo que tiver no gabinete. E daqui a pouco o gabinete não vai ter nada. Deus disse, dá a ele. Eu peguei, dei a ele. Foi no caso ao pastor Dinei. Ele gostou tanto, gente, que a imagem do WhatsApp dele, por um mês, ficou sendo a foto, eu e ele, e essa motinha que ele recebeu. Levou lá para Jacobina, Itapetinga, onde ele está pastoreando. Expressões de amor. Não chega lá no gabinete elogiando nada não, que eu vou te dar uma disciplina. Mas expressões de amor que a gente tem que viver, ok? Deixa Deus te usar para você se doar e ser bênção na vida de alguém. Deixa agora eu concluir no quarto lugar. Desmaiara, tá tudo... Você está sendo meu esboço, Desmaiara, porque aqui não tem nada. Eu passei o dia todo hoje usando o celular como uma arma. Tirando para tudo que é lado. E eu disse, Deus, quando eu subir no altar, o Senhor vai me dar a palavra. E foi assim, cheguei aqui no altar, se eu vou servir o teu reino aqui, quando eu subir no altar, o Senhor vai me dar a palavra. Quando eu dobrei o joelho lá, aí Deus disse, fala sobre unidade. Mas eu passei o dia todo hoje, aproveitando os últimos instantes, para batalhar pelo reino. Enquanto, valeu a pena, viu gente? Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, Desmaiara, foi o que mesmo? Testemunho ao mundo. E segundo, olha, tá prestando, experiências gloriosas. Terceiro, expressões de amor. E quarto, vai ser o próximo versículo 24.
Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejais também comigo. Os que me deste. Quem? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ei, escuta, olha bem para mim agora. Por fim, nós devemos viver a unidade do reino simplesmente por um motivo que é mais importante do que qualquer outro aqui. Porque essa é a vontade de Deus. Eu sou pai de 2 filhos, um casal lindo. Gabriel com 6 anos, Sara com 3. Não há nada assim que seja pior para a gente, posso falar até pela minha esposa, do que ver esses meninos brigando. E às vezes eles brigam com tudo, gente. Brigam o lugar que vão ficar no carro, brigam o que vão comer, brigam com tudo. Hoje mesmo estava brigando com o celular da mãe. É meu. A mãe, nem direito a celular eu tenho. Acabaram descarregando a bateria do celular da mãe. A mãe agindo democraticamente. Deixava Gabriel com 10 minutos e Sara com 10 minutos. Mas eles brigavam o tempo todo com essas coisas. Aí tem uma hora que eu não aguento, né? Tem uma hora que a gente não aguenta. Parem! Aí eles olham tudo arregalado. Parem com isso. Se você é pai, se você tem mais de um filho, você sabe o que eu estou dizendo. Tem coisa pior, é ver menino brigando por um canal de televisão. A música, minha esposa lembrando, Gabriel está cantando, aí Sara vem cantar, ele, pare, essa é minha música. Eu faço um coral, gente. Fala com Patrícia Raquel e está tudo resolvido. De repente é Sara cantando a Gabriel, essa é minha música. E eles ficam se provocando o tempo todo. Se amam, gente, se amam. Como todos os irmãos, no final de tudo, estão abraçados. Mas se a gente não intervir, saem arranhados. E tudo que eu quero desses meninos é, parem com isso. Mas por quê? Porque vocês são os meus filhos e essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Nenhum pai quer ver seus filhos brigando. Ei, entenda isso aqui. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que você viva em comunhão. Sabe o que é a palavra comunhão? Vou te explicar agora. Ei, escuta. Quando nós temos algo em comum com uma pessoa, e quando esse algo em comum é colocado no aumentativo, nós chamamos isso de comunhão. Qual é a nossa comunhão? Eu tenho comunhão com alguns irmãos aqui, por exemplo, o Micael, nós temos comunhão, mas ele é palmeirense, e ontem não quis nem ver a cara dele. Eu sou flamenguista, né? Ele é palmeirense. O que temos em comum não é um time de futebol, não é? Não é um time de futebol. O que temos em comum é o quê? Tá ali Flávio Rodrigues, que gosta das artes marciais, eu gosto de futebol. Mas o que temos em comum é o quê? O que temos em comum é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Então a nossa comunhão é nele. Por isso que gostamos de falar aqui na evangelizadora. Se você nunca ouviu essa expressão, escute. O céu é maior. O céu é maior. Amém? E escuta, olha bem para mim. É para o céu que eu quero ir. E eu sei que eu não vou entrar naquele lugar se não viver o verdadeiro e genuíno evangelho. O evangelho do perdão, o evangelho do amor, o evangelho da graça. Eu não vou. Então, meu irmão, o que tem que fazer é aqui. Aqui Deus nos dá a oportunidade de viver o verdadeiro evangelho. Como é que você diz que é capaz de amar se você nunca teve a oportunidade de odiar? Como é que você diz que é capaz de perdoar se você nunca teve a oportunidade de se vingar de alguém? Você entende o que eu estou falando? Então haverá atritos, haverá conflitos e tudo isso é necessário. Quem disse isso, pastor Paulo? Paulo disse, é necessário que haja heresia entre a gente, para que os fiéis se manifestem. Às vezes Deus passa a sua peneira na igreja, sabe?
só vai ficar os fiéis. Ele tira os joios e permanece o trigo. E quem são os trigos? Aqueles que perdoam. Aqueles que relevam, que são condescendentes. E não permite que no seu coração venha brotar raiz de amargura. Então olha o texto: Pai, desejo, é a minha vontade, que onde eu estou estejas comigo também. Aqueles que têm me dado para verem a minha glória. Agora quero concluir aqui, ainda nesse versículo. É o versículo: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci também, estes compreenderam que tu enviaste. Eu queria essa parte final aqui, irmãos, do versículo 24, que diz, é a conclusão aqui: para que vejam a minha glória que me conferiste. Escuta, quando Jesus estava vivo na terra, antes da cruz, todo mundo viu ele, todo mundo viu. Todo mundo teve a oportunidade de ver, todo mundo teve a oportunidade de ouvir, e aqueles que se aproximaram mais um pouco, teve até a oportunidade de tocar ou receber algo da parte dele, não é verdade? Mas existe um detalhe. Por gentileza, volta ao versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, aqueles que me tens dado, para verem a minha glória. Quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele não aparece ao mundo, ele não aparece aos povos, às multidões, ele aparece a quem? Aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Isso é profundo demais, irmãos. Aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Esse mundo velho, caído, não verá a glória de Cristo. É isso que você está acabando de ver. A glória de Cristo só será revelada aos seus filhos. Assim como Cristo ressurreto só apareceu aos seus eleitos, aos seus servos, aos seus fiéis, da mesma forma a glória de Cristo só será revelada e manifesta ao seu povo. É isso. Aqueles que me tens dado para verem a minha glória. Jesus não vai se manifestar àqueles que não acreditam nele. Jesus não vai se manifestar àqueles que não procuram por ele. Você entende isso? Então a unidade do reino é importante, porque a glória de Cristo não será manifesta no mundo, mas dentro da igreja. Dentro da igreja. Assim como Cristo ressurreto só apareceu ao seu povo e não apareceu ao mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, nós aqui temos a oportunidade de vivermos coisas grandiosas da parte de Deus, se entendermos o fator do reino de Deus. Quero concluir minhas palavras dizendo o seguinte: isso que eu tinha que dizer. E se você não entendeu, tudo que eu queria dizer é: as divisões do lado de fora não podem invadir o lado de dentro. Nesse lugar o inimigo não tem vez, nesse lugar o inimigo não tem espaço, porque esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Amém? Agora quero te dizer só algo e aqui concluir. Esses dias alguém me procurou e disse: pastor, o senhor não tem medo de se posicionar e de repente, a partir de então, a igreja diminuir a frequência de pessoas? Aí eu disse para essa pessoa: quem sustenta a igreja é Deus. A igreja não é comércio que precisa de cliente. A igreja não é bodega que precisa de fiéis, ou melhor, de freguês. Por isso que se a igreja tiver 10 fiéis, na verdade eu prefiro pastorear uma igreja com poucos fiéis remanescentes, do que viver em uma sociedade comunista, onde eu não possa sequer ser cristão, quanto mais pastor. Eu disse a essa pessoa
que durante 12 anos na minha vida não me posicionei. E nunca usei o altar e o púlpito para isso. Mas quem me conhece desde abril de 2017, eu me posicionei. Sabe por quê? Porque um dia colocaram fogo em Roma e colocaram a culpa nos cristãos. Enquanto os cristãos estavam escondidos nas suas catacumbas, Nero estava tocando violino. Ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes. Hoje nós demos uma resposta ao mundo. E a resposta que nós demos é que não estamos mais escondidos nas nossas catacumbas. A voz da igreja definiu essas eleições, irmãos. Eu tenho por certo que foi o brado da igreja que definiu essas eleições. Minha esposa disse hoje: já saiu a decisão. Gritou: já saiu o resultado. Eu chorei, abracei meus filhos e disse a eles: vocês não vão viver chorando em um país socialista. Vocês serão livres para adorar a Jesus, para cantar e pregar nos altares, para anunciar a verdade do Evangelho. Vocês serão livres. E quando vocês lerem isso nos livros da história, saiba que seu pai lutou por isso. Seu pai não se escondeu, não. Seu pai se expôs. Foi muito criticado por isso, mas seu pai se posicionou. Falei de política esses dias, para que amanhã nem eu e nem meus filhos sejamos proibidos de falar de Jesus. Essa é a verdade. E receba ela da parte de Deus em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.